É um prazer estarmos aqui e emocionados porque esse é um congresso que mexe muito com a gente emocionalmente. Diferente dos encontros médicos tradicionais, como o Dr. Décio colocou hoje de manhã, aqui é possível uma abordagem em que se considera aquilo que nos move enquanto seres humanos, aquilo que nos move, o desejo, a satisfação. Nós podemos falar da alma, aqui é o nosso fórum, onde nós conversamos com os iguais. E mesmo que haja diferenças, existe muita tolerância para esse tipo de discussão dos assuntos médicos numa visão espiritualista. Então é muito gratificante estarmos aqui. Bom, nessa mesa em que se fala da bioética, a bioética do início da vida, ela é um tema muito importante nos dias de hoje, porque frequentemente nós vemos nas notícias, na televisão, no jornal, nas salas de aula, na prática clínica dentro do hospital e dos consultórios, esse desafio presente. Quando nós falamos de início da vida, nós pensamos no processo reprodutivo e numa visão espírita, o processo de reencarnação. Nós sabemos que as implicações do ponto de vista espiritual, são muito maiores do que aquelas implicações que nós estamos habituados a ler nos tratados de medicina. Bom, quando nós falamos então de bioética do início da vida, vale a pena recordar que, grosso modo, nós temos dois paradigmas para discussão desse assunto. O paradigma utilitarista, pragmático utilitarista, e o paradigma personalista. Bom, vou recordar que no paradigma utilitarista, nós temos uma trindade bioética que é valorizada, que é respeitada pelos partidários dessa ideia, pelos defensores dessa maneira de pensar e de trabalhar no dia a dia das consultas, na pesquisa científica. Então, três princípios básicos que são a beneficência, baseado então no princípio de, primeiro, não fazermos mal ao nosso paciente, trabalharmos pelo seu bem. Esse é um atributo basicamente do profissional, do médico. Autonomia, o paciente como sujeito, um indivíduo que pode discutir, e cada vez mais nós vemos isso nos dias atuais, em que as terapêuticas, as possibilidades terapêuticas são apresentadas e o paciente ele tem determinada liberdade, tem liberdade de discutir com o profissional e equipe que o atende o melhor caminho que deseja seguir. E justiça seriam as garantias sociais que o sistema de saúde oferece para o indivíduo, que a coletividade como um todo abriga, agasalha ao tratar, ao acolher esse indivíduo num momento de vulnerabilidade, de adoecimento. Bom, nesse paradigma utilitarista, existe um outro princípio importante, que é a qualidade de vida sobrepõe a dignidade devida. E qualidade de vida, nós entendemos como a capacidade da pessoa viver os prazeres que o mundo oferece, gozar dos seus sentidos, poder se locomover, poder gerar uma aposentadoria e usufruir dessa vida. Porém, quando o indivíduo adoece, quando o indivíduo, ele, entre aspas, se torna inválido, quando ele é portador de uma necessidade especial e, portanto, no momento de grande vulnerabilidade, esse indivíduo ele passa a não dispor da dignidade de vida. A qualidade de vida ela é melhor do que a dignidade de vida. Então, esse é um ponto de vista materialista. Não considera uma dimensão espiritual para o ser. E é uma visão hedonista do mundo, onde se procura maximizar o prazer, minimizar a dor e aumentar as liberdades individuais. Então, esse é o grande apelo do nosso mundo, esse é o grande apelo da nossa sociedade. Os países para os quais nós olhamos e onde nós desejamos muito, como sonho de consumo, passar as nossas férias, que é o hemisfério norte, a Europa, os Estados Unidos em parte, sobretudo na Europa, o paradigma pragmático utilitarista é muito forte e quase todos os países desenvolvidos, países industrializados, eles vivem segundo essas máximas, que se confundem do ponto de vista ético, como foi apresentado pelo Dr. Décio, pelo viés da moral, porque preocupam com a beneficência,
preocupam com a autonomia do paciente, com a justiça social, porém, quando se considera a qualidade de vida mais importante que a dignidade de vida, então aí já traz uma confusão e é um problema muito sério. Porque nessa visão, o indivíduo que tem autoconsciência, ele tem dignidade de vida. Imaginemos que uma pessoa que está sequelada de um AVC na cama e não consegue se expressar, é uma pessoa que já está num estado de afasia, uma pessoa que não consegue se relacionar, falar, interagir com os familiares, é uma pessoa que já não tem dignidade de vida. Da mesma forma, o bebê que não fala. Da mesma forma, a pessoa que é deficiente. Ela não tem autoconsciência, ela não consegue fazer uma ideia de si mesmo e relacionar-se, então não tem dignidade de vida. Dessa forma, os embriões, os recém-nascidos deficientes e os pacientes ditos terminais. Em oposição, nós temos um segundo grande grupo, um pensamento personalista, que também considera esses princípios da beneficência, da autonomia, da justiça, porém, considera fundamentalmente, de uma forma inamovível, o respeito incondicional à vida. A vida, como foi posta aqui, que é um bem, pela doutora Marlene, no vídeo ontem, é um bem outorgado indisponível. Ele nos foi concedido, nós não temos a menor ideia como isso acontece para nós não temos controle disso, portanto, nós vivemos essa experiência, mas nós não podemos abrir mão dela, dispor dela, interrompendo o processo de vida. Bom, quando se diz que o conceito de pessoa humana é ontológico, dizemos que desde o momento da geração, da concepção, até o último suspiro de vida, então, bom, desde a geração, essa pessoa ela já dispõe de vida. No entendimento do paradigma personalista, é no momento da entrada do espermatozoide no óvulo, chamado concepção ou fertilização, é que tem o início da vida. E existe uma dignidade em todo o contínuo, desde que acontece essa fertilização, durante todos os estágios de desenvolvimento da vida dentro do útero, quando a criança nasce, até o último suspiro dessa pessoa. Bom, a doutora Marlene Nobre, ela sistematizou, condensou esses princípios e estudou de uma maneira chamada o paradigma personalista espírita. Porque diferente do paradigma personalista que considera a vida um bem outorgado, os espíritas têm uma visão um pouco diferente. Se no paradigma personalista, nós valorizamos a vida. No paradigma personalista espírita, nós temos muito mais dilatado, muito mais ampliado esse conceito, essa visão. Porque a reencarnação, justamente ela, traz um sentido especial à vida da pessoa. Ou seja, a dignidade da vida é ontológica. Ou seja, desde que se existe como ser humano, e aí eu digo, a partir da fecundação, a pessoa já tem dignidade de vida. Ela não precisa ter autoconsciência. Só de existir, ela já merece dignidade de vida. Porém, o Espiritismo nos ensina sobre a filogenia do princípio espiritual. Ou seja, todos os indivíduos que estão antes do ser humano na cadeia biológica, na cadeia da evolução das espécies, dos seres no nosso universo, o princípio inteligente, conforme nos ensina Allan Kardec, vai estagiando em estágios, em experiências diferentes, até que esse princípio é individualizado, adotando a condição humana, adotando então, tendo uma individualidade, se tornando um espírito. Então, essa filogenia do espírito, do desenvolvimento, nos amplia muito e nos traz muitas implicações, muitas consequências para a vida prática.